Olá pessoal, tudo bom? Vamos estar dando início a mais um estudo, tá bom? Faz um tempo aí que eu não faço os vídeos aí e eu gostaria de estar fazendo esse para tratar de um assunto muito importante que nós temos visto nos dias atuais, que tem deixado muito a desejar e vendo pessoas que estão tendo um ensinamento totalmente errado, que não tem uma compreensão desse assunto que nós vamos estar tratando, que é sobre o novo nascimento. Temos nas internets, aí, nas redes sociais, muitos vídeos bons, como também muitos vídeos ruins. E o nosso foco aqui, o meu foco, é estar trazendo totalmente o que diz as Escrituras. Esse é o meu compromisso, de estar falando somente o que a palavra ela fala. Porque até onde as Escrituras vai, eu vou. Quando as Escrituras se calam, eu me calo. Então nós estamos vivendo um tempo onde pessoas têm colocado aquilo que elas acreditam, os seus pensamentos, as suas ideologias dentro das Escrituras. Isso não tem trago edificação, não tem trago mudança, não tem trago maturidade, não tem levado pessoas ao conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que ter essa sinceridade, essa honestidade em falar a verdade para as pessoas. Mesmo que essas pessoas elas possam não aceitar, elas possam não concordar, mas é uma necessidade de nós ensinarmos a verdade. E quem vai convencer uma pessoa não sou eu. É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do erro, do pecado e do juízo. E temos visto muitos ensinamentos errados sobre esse assunto, sobre um novo nascimento ou sobre a regeneração. E dentro desse estudo nós vamos estar usando um texto que é um texto-chave, é um texto que é muito usado, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. E o versículo do 1 até o 9 em diante, que vai falar sobre o assunto, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter te havido dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Temos aqui um texto onde vemos o diálogo de Jesus e um homem chamado Nicodemos. E eu quero falar com vocês nesse momento, primeiramente, o que não é um novo nascimento. O que não é um novo nascimento? Baseado nesse texto, Nicodemos, ele era mestre em Israel. Mestre, um homem bem conceituado, um homem que tinha conhecimento da lei, de toda a Torá, um homem que tinha prestígio, um homem financeiramente bem. Aparentemente, esse homem, à vista daquelas pessoas, era um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem de Deus. Mas quando ele vai diante de Jesus, ele vem desbancando toda essa religiosidade de Nicodemos, ao ponto de Jesus dizer: Nicodemos, para herdar o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo mestre, nós aprendemos algo, que o novo nascimento não é ter conhecimento. Porque Nicodemos tinha conhecimento. Nicodemos era mestre. Nicodemos tinha status, posicionamento. Mas nada disso lhe garantia o reino dos céus.
O que Jesus está ensinando e mostrando claramente que não é o meu conhecimento, não é a minha intelectualidade, não é o que eu faço, que vai mostrar e vai dizer que eu nasci de novo. Infelizmente, temos visto pessoas achando que o novo nascimento é o ato só porque ela tem um templo, ela está numa igreja, porque ela lê, porque ela até ensina, como eu estou ensinando. Porque da mesma forma como ela faz muitas coisas na igreja, isso não identifica uma pessoa como um novo nascimento. Ah, mas o novo nascimento, o que é o novo nascimento então? Porque Nicodemos aqui, nós vemos claramente que tudo que ele tinha, Jesus veio desbancando e mostrando. Que isso não lhe garantia, isso mostrava que ele não tinha nascido de novo. E era necessário nascer de novo. E o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? O que é nascer da água e do Espírito? O que significa isso? O que esse texto está dizendo? Para nós entendermos totalmente esse texto, nós não podemos fazer o que muitas pessoas fazem. Ignoram o contexto. O capítulo 3 de João existe um contexto. Do capítulo 1, capítulo 2, ao chegar no capítulo 3. E nós vamos aplicar dentro disso um contexto, para nós entendermos todo o contexto e entendermos o que Jesus está dialogando aqui com Nicodemos e expressando isso para ele e o que podemos trazer de lições para as nossas vidas. E antes de eu falar agora do que é também o novo nascimento, como eu disse, o que não é o novo nascimento não é conhecimento, não é o meu status, não é o que eu faço. Isso não é o novo nascimento. Muitos estão enganados achando que nasceram de novo, mas ainda não foram regenerados, ok? Então, o que é o novo nascimento? E para nós entendermos o que é nascer de novo, qual é a necessidade? Porque sem o novo nascimento, eu não posso entrar no reino dos céus. Essa é uma pergunta, porque Jesus ele falou a Nicodemos, Nicodemos, é necessário, é preciso você nascer de novo para você herdar o reino dos céus, ou entrar no reino dos céus. É necessário isso acontecer. Por que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino dos céus? Por que eu não posso entrar no reino dos céus da forma que eu estou? Da forma que eu sou? Essa pergunta, para nós entendermos o novo nascimento e entendermos isso, nós vamos ter que dar um pulinho lá em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7, aonde Deus ele vai falar da criação do homem. Onde Deus cria totalmente o homem do pó da terra, Deus modela o homem, sopra nas suas narinas, e esse homem passa agora a se tornar o quê? Uma alma vivente, uma alma que vive, ok? E a partir desse momento que Deus cria o ser humano, Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus cria, existe um propósito, existe uma finalidade. Deus criou o homem, primeiro, para se relacionar com ele. Uma criação de relacionamento, ok? Então Deus, quando criou o homem, não somente também só para se relacionar, mas para que esse homem agora, dentro do relacionamento, esse homem passa agora a refletir a glória de Deus. Esse é o propósito ao qual Deus cria o homem, para um relacionamento e para revelar a sua glória. Tá? Glorificar o nome de Deus. Então o homem agora sendo criado totalmente ali, sem pecado, o homem tem o que com Deus? O homem tem relacionamento, o homem agora ele passa a ter liberdade, o homem tem paz, tem comunhão. O homem tem tudo ali no Jardim do Éden. Dentro desta criação. Não lhe faltava nada. Não lhe faltava nada. Mas Deus cria o homem com um livre arbítrio, o seu direito de escolha. E a partir do momento que Deus cria Adão e Eva, e diz para eles o seguinte: de toda árvore vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem. Isso deixa muito claro que Deus cria o homem com seu livre-arbítrio. E a partir desse momento, o homem vai e ele peca. Ele come do fruto que não era para comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse claramente,
o dia que vocês comerem, se vocês comerem, certamente morrerás. E algo muito importante, Deus, ele não blefa no que ele fala. Deus, ele não blefa. Aquilo que Deus fala, se cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus disse isso a Adão. Dentro desse relacionamento que não lhe faltava nada. Nada. O homem tinha paz. O homem tinha relacionamento com Deus. O homem tinha liberdade, tinha vida. Olha que coisa maravilhosa que o homem tinha com Deus. Mas se perdeu. Tudo por causa de uma desobediência dentro do seu livre-arbítrio. De tudo aquilo que ele podia comer, ele foi fazer aquilo que Deus disse. Dessa não comerás. E isso acontece. A mulher vai, é seduzida pela serpente, que simboliza o diabo, pega o fruto e dá ao seu marido. E o importante, Adão não estava longe, estava perto. Porque se Adão estivesse longe, o texto diria... Eva comeu e levou, mas disse que ela comeu e deu. Então, se ela deu, porque ele estava ao lado. Então, você vê o que acontece. Quando ele come, os olhos dos dois se abrem, porque os dois eram uma só carne. E nós vemos que a partir desse momento, o homem peca. E a partir do momento que o homem peca, esse homem ele é expulso desse jardim. E esse homem, quando ele é expulso do jardim do Éden, ele sai de 3 maneiras desse jardim. Primeiramente, esse homem, ele sai pecador, ele sai morto e ele sai escravo do pecado. Olha as consequências que o pecado trouxe quando adentrou a humanidade por Adão. É o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo. Pela desobediência, Adão ele peca e ele perde totalmente o relacionamento com Deus. Ele perde a maneira de conviver, de se relacionar. O homem agora não tem mais essa capacidade de se achegar a Deus. Na queda, o homem perde algo muito importante, o seu livre-arbítrio. Sei que muitos vão defender, muitos acreditam no livre-arbítrio. Não estou aqui para julgar ninguém, mas como eu falei, eu defendo o que as Escrituras dizem. E as Escrituras dizem isso muito claro. O homem, quando ele peca, ele é expulso daquele local, daquele espaço onde ele tinha esse contato, esse relacionamento com Deus. Aonde gerava paz, aonde gerava vida, aonde gerava comunhão, aonde gerava liberdade. E agora, quando ele quebra essa aliança pela desobediência, ele não mais consegue viver o propósito ao qual ele foi criado, para estar em relacionamento e revelar a glória de Deus. O homem agora, morto no seu pecado, ele não se relaciona mais com o Senhor, agora ele está, como foi dito, ele sai totalmente pecador, morto e escravo. E a partir do momento que ele é escravo, ele perde a sua liberdade, porque ele passa agora a estar no senhorio e no domínio de um outro senhor que lhe escraviza, que é o diabo. O diabo, ele escraviza uma humanidade que está longe de Cristo. Tudo por causa de uma legalidade que o homem deu quando ele peca. Ok? Isso é para nós entendermos. E quando você consegue compreender isso, você vê que dentro disso agora você não tem mais possibilidade de se achegar a Deus. Você não tem essa capacidade. Porque você está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então você se torna uma pessoa incapaz de se achegar diante de Deus. Você se chega agora totalmente somente através de Jesus, é o qual nós vamos estar vendo até mais para frente, que eu não vou estender muito esse áudio, porque tem muitas coisas para nós vermos dentro desses vídeos, dentro desses estudos, e eu não quero que fique amassante e pesante para vocês, tá bom? E o homem, ele passa a viver de um modo totalmente depravado, degradante. Olha o estado do homem que se torna
Será que tem possibilidade do homem se relacionar com Deus na sua capacidade, na sua intelectualidade? Será que tem como o homem buscar a Deus dentro dessas características que as próprias Escrituras dão ao homem, em Romanos capítulo 3 e o versículo 10 em diante, que diz, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há nenhuma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para lubridiar, veneno de serpentes estão debaixo dos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marchados por destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, considerando que é inútil temer a Deus. E o versículo 23 vai fechar isso dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus aqui, ele mostra claramente a depravação da humanidade. Não somente em Romanos 3, mas se você pegar Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, você vai ver a degradação, a depravação que a humanidade chegou. Isso mostra totalmente a impossibilidade desse ser humano, dessa humanidade, viver o propósito ao qual ela foi criada, para se relacionar com Deus. Um relacionamento com Deus e refletir a imagem, a glória de Deus, dentro dessas características é impossível. Isso tudo que nós estamos vendo aqui são frutos e consequências que o pecado ele trouxe à humanidade, fazendo com que o homem quebraste a aliança com Deus e assim perdendo todos esses benefícios. E Deus ele deixa isso claro: todos pecaram e destituídos, afastados, longe da minha glória vocês estão. Mostra totalmente a impossibilidade do homem se chegar a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer claramente, vocês estão mortos, vocês estavam mortos em vossos delitos e em vossos pecados, mas eu vos dei vida. Uma ação totalmente direta da parte de Deus. A humanidade morta, e uma pessoa morta, nós precisamos entender o seguinte, uma pessoa morta ela não tem reação alguma, ela não expressa reação. Nós temos o exemplo disso em um velório. Se formos no velório, veremos. Uma pessoa quando ela está morta, você pode chorar, você pode pedir perdão para ela, você pode gritar, você pode balançar, ela não vai ter reação alguma. Aquilo ao qual você está expressando. Por quê? Porque ela está morta. Assim é a humanidade. Quando Deus disse, se você comer, Adão, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que comer, se comer, certamente você morrerá. Essa morte é o afastamento da presença de Deus e do relacionamento. O homem morre espiritualmente para Deus. É por isso que o homem, em si, sem Cristo, ele não tem desejo da palavra, ele não tem desejo de buscar as coisas de Deus, ele não tem força. A única força que ele tem é para viver no pecado, para viver a sua vida natural. Ele não expressa reação alguma em relação a Deus. E nós vamos entendendo o porquê Jesus está dizendo isso agora. É necessário você nascer de novo, porque se não houver um novo nascimento, não tem possibilidade de você se relacionar novamente com Deus e de viver o propósito ao qual você foi criado, para estabelecido para refletir a sua glória. Consegue entender isso agora? Dentro das Escrituras, dentro de textos e contextos, porque quando lemos Jesus dizendo isso para Nicodemos, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Quer dizer, para entrar no reino dos céus, eu tenho que perguntar para o texto, por quê? Eu tenho que nascer de novo para entrar nesse reino. Eu tenho que saber o porquê, não somente saber o que é o novo nascimento, mas o porquê eu tenho que nascer. E eu estou mostrando, expressando para vocês dentro das Escrituras qual é o motivo. Fomos criados para um propósito, isso foi perdido pelo pecado.
E perdido pelo pecado não vivo mais agora o propósito de Deus. Agora o homem passa a viver o seu próprio propósito. O homem passa a andar segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias ideologias, segundo o seu próprio querer. E o homem se torna o quê? Deus de si mesmo. O homem se torna Deus de si mesmo. De que maneira isso nós conseguimos ver? O homem, quando ele diz, eu faço o que eu quero, é do meu jeito, é o que eu acho, é o que eu penso, ele é Deus de si. Ele governa a sua própria vida. Ele está sendo governado pelo seu próprio eu, pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria carne, mas regido, dominado e escravizado pelo diabo. O homem sem Cristo é como uma marionete. É como uma marionete na mão de Satanás. Só satisfaz a vontade da carne, porque o diabo é espírito. E o diabo, sendo espírito, ele precisa de um corpo para satisfazer as suas vontades. Da mesma forma que Deus é espírito. E Deus usa a nossa vida, o nosso corpo, para realizar a sua vontade. Então nós precisamos entender, eu sou casa de Deus. Mas se eu não estou na sua presença, eu sou casa de quem? Se só existem duas forças, Deus e o diabo. E os dois são espíritos. E os dois, ele vai habitar. Ou Deus habita na minha vida, ou o diabo habita na minha vida. Então, se eu tenho uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, uma natureza diabólica, uma natureza aonde o meu espírito está morto, aonde eu não tenho relacionamento com Deus, por mais que eu possa professar pelos meus lábios, não, eu tenho temor a Deus. Eu não sirvo a Deus, eu não estou na igreja, eu não me converti, eu não leio a palavra, mas eu tenho temor de Deus. Eu sinto Deus no meu coração, mas a palavra diz que enganoso é o coração. Ah, mas eu tenho temor a Deus. Temor quer dizer honra, reverência e respeito. Quem honra, reverencia e respeita a Deus não vive numa prática e não vive em inimizade contra Deus, levando a sua vida de uma maneira totalmente leviana. Você está entendendo que o novo nascimento, a importância disso que Jesus está dizendo, que não é o conhecimento, não basta eu estar dentro de uma igreja, não basta eu professar com os meus lábios que eu sirvo a Deus. Isso não é suficiente. Ah, mas eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de usar drogas, então agora eu nasci de novo. Isso não evidencia também. Muitas pessoas que não são cristãs, elas deixam tudo isso. Isso é moralismo, moralidade. E eu não posso trazer isso, então isso vai quebrando e desmontando totalmente as minhas ideologias, as minhas perspectivas de que eu verdadeiramente nasci de novo. Então o ato de estar na igreja, o ato de ler a Bíblia, o ato de você ter conhecimento, porque conhecimento é informações de fatos. E informações pode te trazer somente você ser um intelectual de informações. Mas somente o novo nascimento traz mudança. Somente o novo nascimento. Por isso que viver para Cristo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Nós precisamos entender isso. O cristianismo é o evangelho, é o poder de Deus de transformar pessoas. A religião, ela aprende com seus dogmas. A religião, ela aprende com seus costumes, regras totalmente que vão contra as escrituras. A religião, ela aprende totalmente com moralismo. É isso que ela faz. A religião, ela pega, um exemplo para vocês entenderem. A religião, ela pega um porco e dá o banho. Arruma o porco, dá um banho no porco, perfuma o porco, mas a sua natureza ainda continua sendo a de um porco. Na primeira oportunidade que esse porco tiver, que foi tomado um banho, ele volta para a lama, a se lambuzar. Sabe por quê? Porque essa é a natureza dele, de se lambuzar na lama. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que dizem que nasceram de novo, ficaram muito tempo na igreja, receberam cargo, títulos e hoje se encontram no mundo novamente, no lamaçal de pecado, se lambuzando e se sujando novamente. Essa pessoa, ela não nasceu de novo, não houve uma regeneração, ela tomou um banho. Mas o evangelho pega o porco e transforma de um ser em outro ser. Isso se chama regeneração.
transformação. O evangelho, ele transforma. Por que o evangelho transforma? Porque o evangelho, como o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1, e o versículo do 15 ao 16. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder. É algo sobrenatural de transformar um ser em outro ser, numa nova criatura. É isso que o evangelho ele faz. Mas a religião somente dá um banho, mas o evangelho ele transforma. E aí vem uma pergunta: eu tomei um banho ou eu fui transformado? E as escrituras vai revelar e vai nos mostrar isso. E é isso que eu quero que cada um de vocês entenda, tá? Dentro das escrituras. Não estou aqui para criticar, julgar, apontar, debater, criticar pessoas. Não, esse não é o meu foco. Meu foco é numa simplicidade, numa clareza, que eu quero que você entenda, que eu quero que você compreenda isso da forma mais simples e clara, baseada nas escrituras. Eu quero que você tenha o discernimento e o Espírito Santo te convença se o que eu estou falando é de mim mesmo ou das escrituras. Porque seria uma covardia da minha parte implantar ou falar algo da minha intelectualidade, falar aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Eu não posso implantar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Porque achar já não é uma certeza. Eu não posso andar segundo os meus caminhos, não. Eu tenho que ser fiel às escrituras. Mesmo que essa palavra ela vai te constranger. Mesmo que essa palavra ela vai te confrontar. Mas ela vai te trazer cura, ela vai te mostrar a realidade. Ela vai te amadurecer, ela vai te posicionar. É isso que Jesus fez com Nicodemos. Jesus ele veio desmontando toda a religiosidade e mostrando a Nicodemos: tudo isso que você tem, Nicodemos, muito bom, lindo, bacana, mas isso não te garante. Isso não te dá o direito de herdar o reino dos céus. Ok? Não é o que você faz. Não é o que você conhece. É quem você é. E quem você é? Você é um homem morto. Você é um homem escravizado. E você é um homem totalmente um pecador. Então, somente a regeneração, o novo nascimento, pode te libertar. O novo nascimento pode te libertar. O novo nascimento, ele vai fazer com que você ainda continue sendo um pecador, mas um pecador agora totalmente liberto. O novo nascimento, além de te libertar, o novo nascimento ele vai te dar vida, algo que você não tinha. E a partir do momento que você nasce de novo, você recebe a vida de Deus na sua vida. E quando você recebe essa vida, você consegue corresponder agora ao chamado de Deus. Porque o homem sem a vida de Deus, sem o novo nascimento, ele não consegue de forma alguma corresponder. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não consegue dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque ele está morto. Não temos como fugir disso. A todas as escrituras vai mostrar sobre isso. Que o homem morto não tem capacidade de ir a Deus. E a religião, ela traz isso. A religião tenta religar, quer dizer, religião é isso, religar o homem a Deus. Isso é religião, religar o homem a Deus. Quer dizer, levar e fazer com que o homem ache e faça ele acreditar que ele tem capacidade de ir a Deus quando ele quer. Ele decide, ele escolhe. Ele não tem essa capacidade, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então não é o homem ir a Deus, é Deus em Cristo se reconciliando com o homem. Onde está escrito isso? 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo do 17 ao 19. Você vai ver lá escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E vai mostrar e falar sobre totalmente descorrer disso que nós estamos falando. Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Olha que graça, olha que amor, olha que misericórdia. Deus em Cristo devolvendo a nós aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. E através desse relacionamento agora, nós em Cristo, é nos devolvido esta glória perdida. E é sobre isso que nós vamos estar tratando no próximo vídeo, na próxima aula, falando sobre como
esse novo nascimento acontece, tá bom? Nós vamos estar tratando também como eu sei que eu nasci de novo, quais são as evidências do novo nascimento? Como que eu sei que eu nasci de novo? Quais são as provas dessas evidências? Porque todo novo nascimento tem que ter evidência. E o que é nascer da água e do Espírito? Essas informações nós teremos nos próximos vídeos, tá bom? Você fique atento aí nos vídeos que nós vamos estar colocando, para que a gente possa estar crescendo junto na graça, no conhecimento, nessa simplicidade, dentro das Escrituras, aprendendo a cada dia, dentro dos textos, dos contextos, está passando para vocês mais para frente outros vídeos aí, métodos de se estudar as Escrituras. Sei que tem muitos métodos, a gente vemos pessoas colocando aí, muitos métodos bons também, e eu quero estar também apresentando alguns métodos bem simples, fáceis para que você entenda. E compreendendo dentro desses métodos, a minha finalidade aqui não é eu te convencer, como eu já falei no início. Estou aqui para esclarecer, fazer com que você esteja o conhecimento, que você esteja o entendimento e que você esteja a prática disso, ok? Porque o conhecimento somente em si é informação, mas o entendimento é a compreensão. Então você precisa ter a compreensão da informação. E quando você tem a compreensão, você compreende, entende, compreendendo toda essa informação que está sendo lhe passada, você vai colocar na prática. E a prática vai trazer uma mudança de vida. Vai trazer uma mudança na sua mente. E a sua mente sendo mudada, muda a sua conduta, o seu caráter, a sua fala, muda todo o seu comportamento. Muda o seu relacionamento com Deus, muda o seu relacionamento com pessoas. Olha os benefícios. Olha o entendimento amplo do novo nascimento. Então nós estamos aprendendo e eu quero que você fique muito atento sobre isso, tá bom? E que Deus possa nos dar graça aí para que nós possamos estar compartilhando mais vezes aí, tá bom, meus irmãos? Fique na paz, que o Senhor possa esclarecer, iluminar o entendimento de vocês. Se tiverem dúvida, leia em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que Deus fala. Se alguém tem dificuldade de entender, tem dúvida de compreender, peça a Deus sabedoria, porque Deus dá sem lançar no rosto. Mas peça sem duvidar. Deus, ele esclarece na simplicidade. Deus, ele esclarece somente nas Escrituras, através do seu Espírito. Esse é o foco desse vídeo, esse é o foco do canal, de trazermos clareza para cada um de nós. Pecadores totalmente dependentes da graça, regenerados, nascidos pelo Senhor. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? Como esse novo nascimento acontece. Porque Nicodemos questionou, como isso pode ser possível? Como acontece esse novo nascimento? Na próxima, se assim o Senhor permitir, nós vamos estar falando. Amém? Fique na paz em nome de Jesus, tá bom?